Fala, turminha. Eu, professor Antônio Filho, vim aqui hoje ensinar vocês um pouco sobre como avaliar silagem de qualidades. Inicialmente, o primeiro passo, quando a gente chega na fazenda, é o quê? Fazer um checklist inicial do silo, né? Eu montei aqui um quadro ilustrativo para vocês avaliarem esse silo. É lógico, né, que cada um tem a liberdade de acrescentar, retirar itens desse checklist. Esse checklist é apenas uma orientação, não significa que vocês têm que seguir ali ao pé da letra o tempo todo, beleza? Aí eu coloquei nesse aqui, ó, o tipo de silo, está adequado à forrageira, adequado ao produtor, né, a rotina diária do produtor, ao manejo do produtor, a compactação foi realizada de forma eficiente, esse aí só dá para avaliar após a abertura do silo. A vedação da lona foi realizada de forma eficiente, a lona apresenta rasos, apresenta perfurações, tem algum tipo de infiltração, qual a localização desse silo, onde que ele está localizado, é favorável à infiltração, é uma baixada, é uma encosta. Então, assim, são vários pontos que eu preciso observar, até mesmo antes de avaliar a silagem. Esse silo ele propicia uma boa drenagem, tem valas de escoamento da água de enxurrada. O manejo de abertura desse silo foi realizado da forma adequada. A coleta desse material diariamente tem sido realizada de forma adequada. Então, assim, dá para utilizar esse checklist com um roteiro inicial, dá para melhorar, dá para sugerir, dá para retirar itens não tão necessários, mas fica a critério de vocês. Então, vamos dar sequência aqui. Avaliação sensorial em campo. Beleza, avalio o silo, montei o checklist inicial, agora eu vou avaliar a qualidade da minha silagem. Mas essa primeira avaliação é uma avaliação mais prática, sensorial. Eu vou avaliar ali o odor, a cor, a textura, se há ou não presença de fungos, esse material está aquecendo. Isso tudo tem uma relação direta com a qualidade desse produto. Por exemplo, uma silagem que ela tem um cheiro mais agradável, cheiro de silagem, aquele cheiro característico, né? Aquele cheiro de ácido lático, é uma silagem que provavelmente ela teve uma fermentação e a conservação adequada. Uma silagem onde ela apresenta um cheiro alcoólico, um cheiro de vinagre, um cheiro de podridão, um cheiro de ácido butírico, fedendo, né? A silagem mal cheirosa, é uma silagem que provavelmente ela passou por um processo de fermentação não tão adequado, onde os níveis de perda são maiores e a qualidade desse material inferior. A coloração da silagem fala muito sobre a qualidade e o armazenamento dessa. Então, assim, o que a gente espera de uma silagem? Normalmente aquele verde oliva, a levemente amarelada, uma silagem escura ou enegrecida, uma tonalidade diferente, ela tende, né, ela nos mostra que ela não teve uma conservação tão adequada, um armazenamento tão adequado, uma fermentação indesejável. A textura desse material é textura firme, partículas bem definidas, ou é uma textura pastosa, viscosa, excessivamente úmida. Isso aí está tudo relacionado, né, ao nível de perdas e a conservação desse material. Tem presença de fungos? Não tem presença de fungos? Tem formação de micérios? Tem formação de mofos? Isso está tudo relacionado ao nível de perdas e à conservação do material. Esse material está aquecendo? Esse material está estabilizado? Então, assim, são pontos que eu consigo avaliar sem a necessidade de mandar material para o laboratório. Agora, a gente vai avaliar já com os dados na mão, né? Seria uma avaliação fermentativa, seria as características de uma silagem de boa qualidade. Toda vez que eu for mandar uma análise de amostra, uma amostra para análise, uma amostra de silagem para análise, eu vou mandar avaliar pH, ácidos orgânicos, vou mandar avaliar carboidrato solúvel, nitrogênio amarelo, porque são esses padrões, né? São esses parâmetros que vão falar se essa silagem ela foi bem armazenada, ela passou por um processo de fermentação adequado, se ela realmente é uma silagem de qualidade. Por exemplo, eu espero de uma silagem que ela tenha um pH entre 3,5 e 4,2, isso seria o ideal, né? Normalmente, as silagens de milho, sorgo, cereais, elas têm um pH mais baixo, e as silagens de leguminosas, capim, têm um pH mais alto, né? Naturalmente, o padrão fermentativo dessas silagens de milho é superior, portanto, silagens que elas têm um pH inferior, ali próximo a 3,5, 3,8, elas vão ter uma maior produção de ácido lático, uma menor produção de ácido acético,
mínimo de produção de ácido butírico, vou ter o ideal ali de ácido propiônico, isso tudo está relacionado com a qualidade. Por exemplo, o ácido lático eu quero que esteja ali por volta de 3 a 8, é o principal ácido da fermentação. É um ácido orgânico que ele tem um alto poder de dissociação. O que seria esse poder de dissociação? É a capacidade desse ácido ele penetrar no material ensilado. Então, se ele consegue penetrar e participar de forma mais homogênea o processo de conservação, além de ser um ácido forte que permite o armazenamento desse produto por um maior período de tempo. O ácido acético é um ácido que ele também consegue conservar o material, e ele tem uma boa conservação, inclusive, não é tão forte como o ácido lático, entretanto, ele tem um menor poder de dissociação entre o material ensilado, ele forma bolsões. Então, assim, portanto, entre esses bolsões tende a ter uma menor conservação, aumentando as perdas. Então, o máximo desejável de uma silagem é que tenha no máximo 2% ali de ácido acético. O ácido butírico eu sempre vou querer o mínimo possível, que indica uma fermentação indesejável, indica que o material está apodrecendo. Normalmente eu quero ali abaixo de 0,1. É possível zerar? É muito difícil zerar, mas eu quero o mínimo possível. O ácido propiônico é um ácido que ele vai ajudar na formação do ácido lático, ele vai contribuir na estabilidade aeróbia das silagens. Os carboidratos solúveis, né, muito importante, principalmente na planta forrageira, que vai dar origem a essa silagem, porque ela vai auxiliar, né, vai servir de fonte de nutrientes, fonte de energia para esses micro-organismos produzirem os ácidos graxos desejáveis. Então, o ideal é entre 4 e 8, essenciais para a boa fermentação. Nitrogênio amoniacal, normalmente eu quero o mínimo possível, porque ele tem um efeito tampão, impedindo, não, né, diminuindo a queda do pH dessa silagem. Você diminui a queda do pH, diminui a produção de ácido lático, diminui a conservação do material, aumenta ali o ácido butírico, aumenta o ácido acético e cai a qualidade desse material. Normalmente, plantas forrageiras como leguminosas têm um alto poder, têm um alto teor de proteína, elas tendem a passar por uma proteólise maior, liberando mais nitrogênio amoniacal e tendo, consequentemente, uma silagem de menor qualidade. Da mesma forma, né, o inverso é verdadeiro. Uma planta forrageira, onde ela tem um teor de carboidratos solúveis adequado e um teor de proteína não tão alto, ela tende a ter um poder tampão menor, favorecendo mais a fermentação dentro do silo e aumentando essa conservação e a qualidade desse material. Seguindo aqui, avaliação bromatológica, um quadro comparativo entre uma silagem bem conservada e uma silagem mal conservada. Então, assim, uma silagem que mantém ali o teor de matéria seca próximo ao que era anteriormente, né, na forrageira in natura, ela passou por um bom processo de conservação. A silagem mal conservada, normalmente ela perde matéria seca, ou se aumentar, significa que teve algum problema ali no momento de conservação. Proteína bruta. Normalmente a gente quer aquela proteína que ela se preserve ao máximo. Eu não quero que ocorra uma proteólise elevada dentro do meu ciclo, porque essa proteólise elevada vai aumentar o nitrogênio amoniacal, impedindo, né, ou diminuindo a queda do pH e, consequentemente, uma silagem de menor qualidade. Se eu aumento o FDN, o FDA, significa que provavelmente eu tive ali um consumo excessivo de carboidratos solúveis, principalmente, conteúdo celular. Isso significa que eu tive uma fermentação não tão agradável, não tão desejável, tendo uma silagem de má qualidade. Ou seja, né, uma silagem bem conservada vai ter um ótimo consumo, vai ter um ótimo valor nutricional e vai auxiliar o desempenho dos animais. Uma silagem mal conservada vai ter uma perda maior, um desperdício maior, uma qualidade inferior e um desempenho menor nos animais. Classificação final da silagem, né? Uma silagem excelente, ela passou por uma boa compactação, tem um pH adequado ali próximo de 3,8, ela não apresenta mofos, ou o mínimo de mofos possível, e um ótimo valor nutricional. Isso é uma silagem excelente. Uma silagem boa, ela apresenta pequenas falhas em seu impacto nutricional, pequenas perdas. Regular, eu tenho perdas moderadas, né? Tem um início de deteriorização, principalmente próximo às paredes e próximo à cobertura da lona, né? Uma silagem ruim, ela passou por uma fermentação indesejável, tem um cheiro ruim,
ela é escurecida, ela tem perdas elevadas, ela apresenta risco sanitário ao excesso de mofo. Então, assim, é uma silagem que vou ter que descartar grande parte dela. É um prejuízo de tempo e dinheiro. Então, pessoal, eu fico por aqui, né? Na próxima aula eu vou estar falando entre as principais diferenças entre feno, silagem e pré-secado. Um grande abraço e até mais.